nasceu meu filho. Qual o nome da criança? Já perceberam isso? Normalmente, a primeira pergunta que se faz quando nasceu, você anuncia que nasceu, é qual é o nome? Hoje, aliás, pergunta-se até antes, né? Quando se descobre o sexo do bebê. Qual vai ser? Como é que ele vai chamar? Já tem o nome? Em Mateus capítulo 1, nós já lemos inclusive domingo passado, é bem interessante isso, estamos celebrando o aniversário da pessoa mais importante de todos os tempos, mais importante, o ser humano mais importante do universo, que é Jesus Cristo. Conhecemos ele assim hoje. E quando José teve a notícia, recebeu uma revelação do anjo para que não fugisse e ficasse com a Maria, que descobriu que estava grávida antes do casamento e ele não tinha tido nenhum relacionamento. Nós já explicamos isso também, ele quer fugir porque ele não quer deixá-la mal. O que poderia acontecer é que se ele falasse que o filho não era dele, ela seria adúltera, seria apedrejada, era a lei da época, a tradição dos judeus. Se ele estava preocupado agora em assumir, então ele preferiu fugir, ele fugiria. Fugindo, ele deixaria entender que o filho era dele, mas ele não queria assumir a responsabilidade, porque na época ele estava noivo dela. A palavra aqui é desposado ou desposada. E o noivado, diferente do de hoje, já tinha o peso do casamento. Um contrato já era feito, já havia até uma troca, porque tinha que se pagar o dote da noiva em geral. A família do noivo pagava o dote da noiva, todas as coisas estavam sendo acertadas e a festa estava sendo preparada. Então, noivou, casou. E se ela tivesse acontecido alguma coisa, ela era adúltera. Ele não queria, então eu fujo. O pessoal diz que eu estou fugindo da responsabilidade, que eu não quero assumir. E ela fica aí, e depois a gente dá um jeito nisso. O anjo avisa ele que não, que o que tinha acontecido era um milagre. Ela foi e concebeu do Espírito Santo. E a Bíblia mesmo relata, o autor aí, Mateus, tudo isso aconteceu para que se cumprisse, em Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23, vamos ler até o 25, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O nome Manuel vem do Emanuel, só que eles tiraram o E. Mas Emanuel é Deus conosco, essa é o sentido da palavra em hebraico. O nome do menino deveria ser Emanuel. Para o brasileiro seria um Emané. Estranho, né? Mas esse seria, porque aqui está dizendo que o nome, o profeta tinha dito que se chamaria Emanuel, profeta Isaías. E realmente no capítulo 7 de Isaías, isso está. Agora, no versículo 14, depois continuando em Mateus ainda, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. Ué, mas não era para ser Emanuel? O profeta Isaías não tinha dito isto? E agora nasceu e o nome é Jesus. E é interessante que Isaías, o mesmo Isaías, um texto que é muito conhecido daqueles que sempre leem a Bíblia, e nessa época em especial, no capítulo 9, versículo 6, é dito: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Aqui já está tudo traduzido, mas todas essas expressões em hebraico têm um som e poderiam ser perfeitamente usados por nós. Qual, afinal, é o nome da criança? No capítulo 7, no versículo 14, ele diz que seria Emanuel, o próprio Isaías. Depois ele diz que vai ser chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. E quando nasce, o anjo tinha dito que o nome dele seria Jesus. Qual o nome do menino? É tudo isso. E ainda mais um pouco, porque mais tarde ele vai ser chamado de o Cristo, que significa Messias em hebraico, o enviado, ungido, escolhido de Deus, o que veio para ser rei.
Ele também é chamado por todos, e logo no Novo Testamento em grego é dito que ele é Kyrios, o Senhor. E ele é conhecido como Senhor também. Rei dos reis, mas é título. A ideia de nome, eu tenho falado isso de vez em quando, mas a gente se esquece. E tem gente que até hoje ganha dinheiro vendendo revistinha, falando que Deus tem um nome que, se você não chamar Deus por aquele nome, que aquele grupo decidiu colocar, que aquele é o nome, você está falando com o diabo e não está falando com Deus. Tem um grupo que sai de porta em porta vendendo revistinha falando isso. E eles são testemunhas de alguma coisa que não aparece na Bíblia. O nome de Deus na Bíblia, ninguém sabe pronunciar. O judeu fez questão de tirar as vogais. Então você teria que ler JHVH. Leia isso. Pronuncia JHVH. Dá o quê? Não dá. Não dá. É impronunciável, porque eles levaram ao pé da letra o mandamento dos 10 que diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E eles literalmente interpretaram isso. Eles não pronunciam até hoje o nome de Deus. Os judeus não o fazem. Eles o chamam de o Eterno, ou dizem o nome. Na verdade, os nomes sempre tiveram significados. E o importante para o povo do período bíblico, e povos antigos até hoje, povos tribais também são assim. Você vai numa tribo indígena, você vai encontrar isso nas etnias indígenas. Os nomes são mutáveis, porque eles são mais parecidos com os apelidos. Eles, em geral, apontam ou para uma coisa que descreve o nascimento da pessoa, que é um fenômeno que aconteceu no dia que a pessoa nasceu, um animal. Às vezes, uma divindade que se invocou na hora do nascimento, pode acontecer, que tem um significado também, o nome daquela divindade. Mas sempre havia um significado. O nome não é apenas um som. Para nós, nome é som. Para o povo da época, para o povo bíblico, nome era significado, nome era característica, nome apontava para o caráter, para a personalidade. Aquela pessoa, concebida de uma virgem, que veio ao mundo e que depois é esclarecido que é o próprio Deus, que desde o início estava, que era chamado de a palavra, porque é um com o Pai, mas sendo uma pessoa à parte que depois vai ser reconhecida como o Filho. Essa pessoa é o Salvador de Deus, a salvação de Deus, Yeshua. Essa pessoa é o próprio Deus conosco, Emanuel. Ele é o Cristo, ou o Messias, o enviado. Mas ele é também o maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro. Dá conselhos maravilhosos. De certa forma, isto era uma característica de um sábio, que dá conselhos maravilhosos. Coisas incomuns. E Jesus Cristo veio revelar as maravilhas de Deus. Jesus Cristo veio revelar a graça de Deus. Jesus Cristo veio dizer que Deus ama todas as pessoas e não apenas um grupo de pessoas, uma raça, uma etnia, como os judeus na época pensavam. Jesus Cristo veio revelar que todas as pessoas são importantes e que para Deus não existe nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos são iguais, têm a mesma dignidade. Tem diferença nos seus ofícios, nos seus papéis, mas não tem diferença no seu valor. Deus as valoriza igualmente. Jesus Cristo veio ensinar a coisa maravilhosa do perdão, do não revidar. Se te baterem numa face, oferece a outra. Ele veio ensinar que a lei de Deus é o amor. Maravilhas que as pessoas não pensavam. Hoje a gente fala tanto nisso, mas naquela época não se falava. Sabe por que fala-se tanto nisso? Porque Jesus dividiu a história, não apenas do ponto de vista cronológico,
mas ele dividiu a história em termos de humanidade, da maneira como as pessoas pensam. Você não conseguiria ter uma carta dos direitos humanos sem pensar nos ensinos de Jesus, nos princípios que ele deixou. Quando se fala em igualdade de direitos, isso Jesus foi o primeiro a levantar. Quando se fala do perdão que se deve dar e de que a coisa mais importante é o amor, se bem que hoje em dia, amor está sendo não entendido. O amor se tornou uma coisa, perdoe-me, escrachada. Amor de Deus não é o amor escrachado do mundo. Neste aspecto, Jesus trouxe os maiores conselhos maravilhosos, maravilhoso conselheiro. Um dia, eu, e creio que a maioria dos que aqui estão também, tivemos um encontro com esse maravilhoso conselheiro. Tivemos um encontro com Deus conosco, que passou a habitar em mim, e creio que na maioria aqui, e se tornou Deus em mim. Jesus é Deus em mim. Você que tem Jesus, diga assim: Jesus é Deus em mim. Fala isso. Jesus é Deus em mim. Deus conosco é Deus aonde? Em você, em mim. Então, eu tenho direito a ir diretamente ao maravilhoso conselheiro. O problema é que eu não estou pronunciando o nome de Jesus corretamente. Como é gostoso quando a gente fala o nome da gente, né? Certo. Horrível é falar assim: ô coisa, vem cá. Já foi chamado de coisa? Eu já. É terrível. Ô coisinha, quando é coisinha é pior, né? Ô coisinha, quer dizer, é uma coisa lá embaixo. Eu digo que eu chamo de irmão, irmã, né? Que ameniza quando eu esqueço o nome. Pastor, ô pastor. De vez em quando alguém chega aqui e fala: ô pastor, está aí? E uma vez uma pessoa disse que queria uma ajuda tal, e estava procurando o pastor. Aí eu falei: mas você é daqui? Eu sou daqui. E você conhece o pastor? Conheço. Eu conheço o pastor. Pode chamar o pastor aqui. Falei: tá bom. Esse pastor que você conhece não está aqui hoje. Porque o pastor era eu, né? Então, de vez em quando chega alguém aqui procurando o pastor. Aí eu apresento o pastor Wagner. Aí ele se vira, né? Com a pessoa, porque vem pedir dinheiro. Eu sei o que é. Em geral, mentindo, infelizmente. Agora, a gente gosta de ser chamado pelo nome Jesus também. E chamar pelo nome, no caso, em Jesus, é você tratá-lo da maneira correta. Você o chama de maravilhoso conselheiro. Jesus é maravilhoso, maravilhoso conselheiro para você? Diz amém. Lá em casa também, em casa, diga amém. Ele é. E você, realmente, ele é o seu conselheiro? Você tem ouvido os conselhos dele? E como é que a gente ouve os conselhos dele? A gente ouve quando a palavra dele é exposta, está sendo exposta aqui. A gente ouve quando a gente está lendo a palavra dele diretamente. Agora, você ouve e você dá ouvidos, porque uma coisa é ouvir, a outra coisa é dar ouvidos. Ouvir é escutar, né? Passa o som aqui. Dar ouvidos é colocar em prática. Maravilhoso conselheiro. Você vai estar tratando mal Jesus. Você vai estar desprezando o nome dele se você realmente não segue, não ouve e não segue os seus conselhos. Deus forte é outro nome, que é o próprio Jesus. Ele é Deus. É Deus poderoso. Ele é o Deus todo-poderoso. Ele não é um Deus menor, como alguns querem dizer. Ele é Deus. Como é isso? Pai, Filho, Espírito Santo, não é três deuses, um Deus só. É isso e pronto. É crer e pronto. Mas é maravilhoso saber que este que mora em mim, através do seu Espírito, é Jesus. Eu tenho Deus Todo-Poderoso, eu não preciso de nada mais. Eu não preciso de nenhum outro ser, nenhuma outra entidade, nenhuma outra divindade. Em Jesus eu estou em Deus. E está em mim pelo Espírito Santo, que é Deus também. Aleluia. E Ele é forte e poderoso, Ele mora em mim. As coisas não estão bem, a pandemia está acabando com o mundo, eu tenho o Deus forte em mim. Você tem o Deus forte em mim. Se você tem Jesus, você tem um Deus que é mais forte que a pandemia.
Mas, pastor, a pandemia aí tem pastor morrendo com a Covid-19. Mas se ele é um pastor de Jesus, ele não morreu. Ele continua. E porque nem a morte vence o Deus forte. Amém para isso? Não precisa ter medo nem da morte. O pior é a morte. Com o Deus forte não há mais morte, nem medo da morte. Pai da eternidade, ou Pai eterno. O Pai que concebe a eternidade. O Pai concebe. E esse Pai concebeu a eternidade. Se você se tornou filho dele, você agora é eterno. É para sempre. E a eternidade começa aqui. Você não vai recebê-la, você já tem. Porque Jesus é a eternidade em você. E nesse sentido, quando está tudo ruim, você pode acordar e agradecer. Eu te agradeço porque o Senhor me deu o presente da eternidade. Aleluia. O dia está ruim, a noite não foi boa. Obrigado porque eu tenho o presente da eternidade. Não está muito bem no trabalho, a família tem problema. Senhor, eu tenho a eternidade. Eu tenho toda a eternidade. Mas me ajuda a ter aqui a alegria de quem tem a eternidade. E você pode ter esta alegria e peça a Ele. Porque a eternidade é uma coisa alegre, feliz, é vida. Ele é príncipe da paz. A característica do reino é a paz. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida. Colossenses afirma isto. Mas em quê? Na paz. Na paz. Na paz que o Espírito Santo proporciona. Em Jesus você tem paz. Paz, que é a palavra hebraica, shalom, significa não apenas a sensação, mas significa o ficar bem, o estar bem. Se você tem paz, você tem que estar bem. Aquele hino que nós cantamos, Sou Feliz com Jesus meu Senhor, originalmente, a letra original dele diz assim: está tudo bem com a minha alma está bem, com Jesus meu Senhor. O homem que escreveu isso, escreveu esse hino quando voltava para a Inglaterra e parou no lugar, e o navio que levava ele para a Inglaterra não levava só ele, mas levava os parentes de pessoas que tinham vindo num outro navio da Inglaterra que tinha naufragado no meio do Oceano Atlântico Norte. E ali, aquele outro navio que tinha naufragado, a companhia mandou um navio para levar o pessoal de volta para a Inglaterra, porque eles estavam esperando parentes. E quando passaram perto do local do naufrágio, o capitão mandou o navio diminuir a velocidade e quase que parou o navio, e eles fizeram um minuto de silêncio e uma prece foi erguida. E naquele momento o amigo desse poeta, quando olhou, não o viu mais lá. Ele tinha perdido, eu já ouvi algumas histórias diferentes. Alguém disse que ele perdeu a esposa e filhas, alguém disse que ele só perdeu as filhas. Mas ele perdeu pessoas da sua família, e ele tinha entrado para dentro do seu camarote, e o amigo entra ali, pensa que ele está desesperado lá dentro, e ele estava acabando, ele estava com uma pena na mão, na época escrevia com pena e com papel. Quando o amigo entra, e aí? Ele falou, olha só o que Deus me inspirou a escrever nesse momento. E ele leu: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber. E aí, em inglês que a minha alma está bem. Ele queria dizer, eu estou em paz. Não é feliz no sentido de que eu estou alegre, minha mulher morreu, que legal, que legal. Perdi minhas filhas, que bom. Não, eu estou bem, eu estou em paz. O príncipe da paz vem nos dar serenidade. Vem nos dar a capacidade de estarmos contentes em toda e qualquer circunstância. Bem alimentados ou passando fome. Porque com o príncipe da paz, com Deus Todo-Poderoso, eu posso todas as coisas. Posso estar bem em todas as circunstâncias. O nome da criança, qual é? O nome da criança é Deus conosco, Emanuel. Vamos dizer? Emanuel, Deus conosco. O nome da criança é
Jesus. Qual é? Jesus, salvação de Deus. Fala. Jesus, salvação de Deus. O nome da criança é Maravilhoso Conselheiro. Fala. O nome da criança é Deus Forte. O nome da criança é Príncipe da Paz. Maravilhoso Conselheiro, Pai da Eternidade. O nome da criança é Pai da Eternidade. O nome da criança é Príncipe da Paz. Jesus é tudo isso. Ele é tudo. Aleluia. E o importante é você não estar preocupado com o som do nome, mas em estar vivendo o nome na sua vida. Que Deus abençoe, para que realmente Ele, Jesus, seja Deus com você sempre. Que Deus abençoe, para que Ele seja de fato a salvação de Deus em você. E você seja portador da salvação aos homens. O importante é que Ele seja o seu maravilhoso conselheiro e você ouça e dê ouvidos aos seus conselhos. O importante é que Ele seja Deus forte e você tenha a força de Deus sempre e confie nele e dependa dessa força. O importante é você usufruir da eternidade que começa aqui porque você recebeu do Pai. O importante é que você viva e desfrute da paz, do Príncipe da Paz, e que você compartilhe a paz. Amém? Pai bendito, completa essa palavra em cada coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.